Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom que você está diante do televisor. Espero que continue sempre assim, todos os dias, este horário. Damos continuidade à nossa longa catequese sobre o sacramento da penitência e estamos desenvolvendo já alguns programas a doutrina católica sobre as indulgências. Nos 3 últimos programas explicamos, mastigamos e citando textos bíblicos e citando o exemplo da nossa própria vida corriqueira, a fundamentação para a doutrina das indulgências. Terminamos o programa anterior citando o famoso texto, importantíssimo texto Colossenses 1:24, que trata exatamente disto. Completo em minha carne o que falta à paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Eu, realizando determinadas obras pelos méritos de Cristo, posso beneficiar a igreja, posso colaborar com a igreja, posso ajudar a toda a igreja. A igreja que está nesta vida, a igreja peregrina, e a igreja que está padecendo no purgatório. Pelos vivos e pelos defuntos, nós podemos lucrar indulgências por nós e pelos outros, e em favor dos outros, aplicar em favor dos outros. Para nós compreendermos bem essa doutrina, depois de termos repetido isso em 3 programas, importa agora citar o número 1472 do Catecismo da Igreja Católica. Um texto simplesmente fantástico que nos ajuda a compreender exatamente o que são as indulgências. Vamos ao texto. Para compreender esta doutrina e esta prática da Igreja, deve ter-se presente que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, portanto, torna-nos incapazes da vida eterna, cuja privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo o pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Esta purificação liberta do que se chama pena temporal do pecado. Estas 2 penas não devem ser consideradas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas como algo decorrente da própria natureza do pecado. Uma conversão procedente de uma caridade fervorosa pode chegar à total purificação do pecador, de modo que nenhuma pena subsista. É simplesmente fantástica essa doutrina, que não fere a misericórdia de Deus, antes a reforça. O amor de Deus é exigente e não pode sofrer ser agredido, ser ignorado, ser vilipendiado impunemente. Uma vez convertido, o autor do pecado sente-se obrigado a se aproximar daquele amor que o amou sempre e que foi traído, que foi ofendido por ele, para humildemente pedir perdão. Tem compaixão de mim, Senhor. Nesta hora, o Senhor o perdoa, cancelando aquilo que ele assumiu perante Deus, a culpa. Mas, além disso, existe a consequência do pecado, que ele deve reparar. Ora, a remissão da pena temporal do pecado, a obrigação que ele tem de reparar nesta vida as consequências do pecado, ela pode ser concedida pela Igreja em determinadas situações, pelos méritos de Cristo, aplicando o tesouro da Igreja a determinados atos ditos indulgenciados. A Igreja que tem esse tesouro aplica em favor dos vivos e dos falecidos na prática de determinadas obras indulgenciadas, levando assim os vivos e também os defuntos a serem remitidos parcial ou plenamente da pena temporal dos pecados perdoados quanto à culpa.